Então, a Globo usava o mesmo sinal que a Globo News, só que eu entrava pelo telefone e o repórter deles entrava pelo microfone. Claro que a bateria acabou, o Sandro do Nascimento teve uma hora que atirou na minha direção, porque eu sou abusada, eu fui indo, quase entrevistando ele no ônibus. E Tá aí de eu me sacanagem. separei. Mentira. Sério? É, porque não tinha isolamento nessa situação. A polícia não isolou a área. Você tinha uns atiradores de elite que estavam do outro lado, no Jardim Botânico, ali no Parque Lage. E o governador era o garotinho na época. E o garotinho falou assim: não quero que ninguém atire, porque a Globo está transmitindo, pode ser que a gente tenha ali alguém morrendo ao vivo, né? Então, eu sabia que eles não iam atirar. E aí eu fui me aproximando do ônibus. Aí o Sandro, para se defender, atirou na minha direção. E aí eu me perdi no meu cinegrafista que estava com as baterias do celular. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da saúde, de alguma forma tentando humanizar a saúde. E estamos agora numa vertente diferente, no Médico 360, nosso segundo episódio, tentando apresentar algumas skills que a gente não aprende na faculdade e mantendo um altíssimo nível de qualidade aqui nos nossos convidados, só estrela. Hoje, a Super Vanessa Rich, jornalista, com passagem por Globo News, Sport TV, Fox, cobrindo Pan-Americano, Olimpíada, Copa do Mundo, super vascaína, apresentadora da Vasco TV, mãe de dois futuros jogadores do Vasco, se Deus quiser, craques, palestrante, especialista em comunicação e oratória, e eu fui conectado por esse ícone da comunicação para ser aluno dela, um mentorado da grande Vanessa, e aí consegui conectar e trazê-la aqui para mim, para ela abrilhantar nosso Médico 360 e ensinar um pouquinho de comunicação e oratória para vocês. Fala, mestra, tudo bem? Posso ir embora já, que, né, já estou aqui. Para onde que faz o Pix para você? Agradecer. Um prazer, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui, porque eu acho que você faz um trabalho incrível. E quando você decide trabalhar a sua comunicação, você entendeu o quanto ela poderia ser agregadora. Eu costumo dizer que comunicação é um ativo poderosíssimo. E se a gente pode contar com ela, por que que a gente não vai contar, né? Então, eu acho que depende, eu acho que a pandemia fez isso, as pessoas entenderem que comunicação não era só para quem trabalhava com comunicação, né? A vida inteira eu treinei repórteres, apresentadores, narradores, e a pandemia me fez olhar para esse outro público. Então eu passei a treinar CEOs de grandes empresas, médicos, advogados, e aí foi aí que a gente se encontrou. E eu vejo o seu progresso, fico muito feliz e honrada. Não, muito, muito, muito legal. E eu estava pensando aqui, né, de dar uma deixa da gente começar e colocando que quando eu comecei a fazer, né, quando a gente conectaram a gente, eu estava naquela preocupação e desespero, né? Pô, Vanessa, uma estrela, apresentadora de TV, uma pessoa completamente desconecta com o meu mundo, não vai dar certo, né? E aí, Essa ideia foi inicialmente, a gente boa. não, inicialmente a gente conversando, aí descobri que você foi aluna marista, estudou no São José também. Aí você vai vendo assim, ela é gente como a gente, né? Ela é um ser humano que tem suas falhas, é o que eu tento trazer muito aqui no Fala Doutores, com os médicos celebridades, né? De que os alunos e os novos médicos podem aprender que todo mundo erra, todo mundo falha. E Mas isso eu é acho que é um porque ponto muito legal você teu, está Vanessa. olhando. É porque eu acho, Ricardo, que você está olhando com o olhar da mídia, né? Porque se você parar para pensar, um cara que faz uma cirurgia, como você faz, nos olhos de alguém, eu não teria essa capacidade. Eu acho que a estrela aí é você na sua profissão. A estrela é aquele cara que vai lá no tribunal e defende o seu cliente. A estrela é o cara que faz bem feito o seu trabalho. É o jogador que em campo, né, tem o seu talento, é o apresentador que vai trazer as Uhum. notícias do dia. Cada um com o seu talento. Então, eu acho que todo mundo tem o seu protagonismo dentro da sua profissão. E eu, por exemplo, não me sentiria capaz para fazer o que você faz, entende? Então, eu acho que talvez durante muito tempo na nossa vida a gente tenha cultuado isso, essa coisa né, de quem está exposto, quem está na mídia. E a rede social desmistificou um pouco isso, o que é maravilhoso, né? Colocou todo mundo meio que junto, assim. E esse é nosso tópico um, nosso início de papo. Como é que você vê hoje a necessidade e a importância dos profissionais utilizarem essas redes e a comunicação, que a gente antes só tinha um relacionamento de médico para paciente, né, e o boca a boca e tudo mais,
e hoje virou um outro jogo, né? Eu acho que a partir do momento em que você tem uma globalização da informação e do acesso à informação, eu que, por exemplo, quando era estudante de comunicação, para trabalhar com isso, eu tinha que entrar numa televisão, num rádio, num jornal. Hoje não. Hoje cada um faz a sua própria televisão no seu celular. Então você pode ter o seu canal que vai falar sobre oftalmologia. Eu posso ter um canal sobre culinária, o outro pode ter um canal sobre carros. Cada um fala da sua especialidade. E não é preciso todo aquele aparato que a gente tinha anteriormente. Com isso, as pessoas identificaram que elas precisavam se comunicar melhor. Primeiro começou na pandemia por conta de reuniões online, vídeo que tinha que gravar, e agora como é que eu faço com isso? Tenho vergonha, porque a pessoa começou a se ver, a se ouvir. Olha o que o WhatsApp fez quando o WhatsApp chegou. Ai, minha voz é horrorosa. Ué, você nunca tinha ouvido a sua voz antes? Né? Então, assim, realmente as pessoas não tinham se dado conta disso. Então, a partir do momento em que você se vê, se assiste, você começa a ter um pouco mais de crítica sobre você mesmo. E foi aí que muita gente identificou que precisava trabalhar a comunicação. Então, eu, que comecei treinando repórteres, apresentadores, jornalistas, hoje eu treino todo e qualquer tipo de profissional, pessoas que queiram desenvolver a sua comunicação. E às vezes, Ricardo, eu treino equipes inteiras. Por exemplo, dei treinamento numa escola. Dei treinamento para a FERJ, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Dei treinamento para a FAPES, BNDES, que administram os fundos do BNDES. São profissionais que estão o tempo inteiro ali só pensando em números, fechados cada um no seu escritório, não lidam com o público, diferente da equipe da FERJ, que está o tempo inteiro nos estádios, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E aí você vai trabalhar a comunicação dentro do ambiente de cada um. Se você é aquela pessoa que está de cara com o público, você vê, na FERJ você tem que trabalhar com eles muita gestão de crise, situações que você tem que resolver na hora ali no estádio, né? Se eu estou falando com um profissional como você tem mais tempo, você pode gravar um vídeo, não ficou bom, posso regravar. É diferente de um repórter que está ao vivo e que o que ele falar já era, foi ao ar. Então, são demandas diferentes. Tem CEOs de grandes empresas que você fica assustado e fala assim, como é que esse cara chegou nesse nível, nesse cargo, se ele não se comunica bem? Imagina se ele se comunicasse bem. Então, como a gente não pode contar com esse ativo tão poderoso que é se comunicar? A comunicação faz você ganhar uma negociação. Por quê? Porque na mentoria a gente ensina linguagem não verbal. Eu vou entender como o outro age para eu poder mexer as minhas peças aqui no meu xadrez. Se eu me deparo com alguém, aí eu estou falando numa negociação em qualquer ramo, tá? Em qualquer profissão. A pessoa está fechada, não quer falar. Ou então tá assim, tá, sei, sei, tá, claro. Ou seja, não está prestando a menor atenção no que você está dizendo. Ou pelo contrário, é agressiva. Como é que eu lido com essa pessoa? Ou aquela pessoa que é mais egocêntrica? Sei, Ricardo, sei como é que é, eu sou melhor que você, eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor profissional da minha. Como é que eu lido? Como é que eu negocio com alguém assim? Então, quando você entende, você aprende a entender o outro, primeiro você se conhece. Eu vou entender as minhas falhas, os meus gaps, como você fez, e a gente trabalhou isso. E aí você começa a fazer a leitura do outro. Quando eu leio o outro, opa, já sei que eu estou lidando aqui com uma pessoa que é não pertencente. Pô, será mesmo que eu vou conseguir? Ai, não sei, estou em dúvida, aquela pessoa insegura. Como é que eu trabalho com uma pessoa dessa na minha equipe? Eu tenho que encorajar essa pessoa. Ou então eu tiro ela daquela função de risco. Então, se você começa a olhar cada indivíduo separadamente, você consegue entender que cada um tem suas características. Eu tenho um exemplo que eu uso muito na mentoria, que é o Zé Roberto Guimarães, treinador da seleção de vôlei. Ele treinava os homens, depois passou a treinar as mulheres. E ele conta que quando ele treinava os homens, ele dava lá 3 gritos, estava tudo certo. Quando ele foi treinar as mulheres, tinham vários fatores ali, né? Hormônios diferentes, maneiras de lidar de forma diferente. Uma chorava, a outra recebia bem. Quer dizer, você está lidando com seres humanos diferentes. Então, quando você entende com quem você está conversando ou negociando, você ganha, várias casinhas aí no jogo. Você sabe como é que você vai mexer as peças. Quando a gente começou a fazer mentoria, não sei se você lembra, mas você chegou para mim e falou, Ricardo, se tem algum problema no olho, você pisca demais quando você vai gravar. E aí é um negócio que, não, mas é impressionante, eu acho que é meio que para tentar tangibilizar, né, para as pessoas, né, que é um detalhe que eu nunca tinha percebido, e hoje eu fico tentando me policiar, né, que a gente chegou a uma conclusão que tipo, E, é uma forma de eu pensar, né? De uma forma, tipo, é e, alguma coisa e que chama a minha assim, atenção. e você usa o piscar para você raciocinar. Tem gente que usa o o né, o. Você usa para pensar.
que eu tenho que falar agora? Aí você fica, né? E você passa a usar aquilo e aquilo não é perceptível no seu dia a dia. Sempre que a gente vai lembrar de alguma coisa que aconteceu, a gente naturalmente faz isso. Foi na. Você faz isso com o olho, quarta passada. Você naturalmente faz isso, né? Então, assim, quando a gente se analisa no detalhe, você consegue limpar o que eu chamo de ruídos de comunicação. A gente começa a limpar esses ruídos. Eu recebo pessoas que são CEOs de grandes empresas e que disseram assim: eu não gosto de me expor. Sim, mas agora você está sentado na cabeceira da mesa, sinto muito. Não tem para onde correr. É aquela pessoa que não gosta da exposição. Mas ela não precisa estar na rede social se expondo, mas ela precisa estar à frente da empresa, de repente, num congresso, representando a empresa, falando numa mesa redonda. Isso vai demandar dela, ou dando uma palestra, ou liderando uma reunião. Às vezes a gente fica assim, não, mas onde? Em que momento da minha vida eu preciso da comunicação se eu trabalho fechado num computador na minha casa? Na hora que você vai negociar com o cliente. Entende o que o cliente quer? Leia o cliente. Essa pessoa tá, ela, na verdade, às vezes ela está externando uma dor que nem é o que você que vai resolver. Ela está trazendo um problema, é o que acontece, por exemplo, quando aí os médicos vão me entender. Quando você recebe um paciente que quer fazer várias intervenções, procedimentos, que é para solucionar uma dor que não é você médico que vai resolver. Tudo bem, é o seu trabalho fazer lá um procedimento de, pode ser uma cirurgia estética, alguma coisa assim. Mas o que está por trás daquilo ali? Nós não somos psicólogos para avaliar isso, mas você consegue fazer uma leitura. Essa pessoa não precisa, de repente, dessa cirurgia especificamente. É algo que ela está tentando curar uma outra dor. É como nós, mulheres, que vamos para a rua fazer compras no shopping para dar uma desopilada nos nossos problemas. A gente corre para o shopping e faz um monte de compra. O que resolveu isso na minha vida? Aumentou minha dívida no cartão de crédito, né? Não é isso? Então, assim, eu acho interessante a mentoria de comunicação para que você possa entender melhor o seu paciente, fazer a leitura do seu paciente, para que você possa se comunicar com esse paciente e vender melhor o seu produto. Porque, olha, quem está na rede social hoje consegue comunicar o que faz. Então, em vez de você depender só do cliente que vai lá no seu consultório porque foi indicado por alguém ou porque tem aquele plano de saúde que você oferece, não, ele vai te ver na rede social e vai falar: opa, gostei do que esse cara está falando. Olha que interessante, eu tenho esse problema que ele está relatando. E isso a gente tem alguns exemplos maravilhosos. Tem um profissional, a gente vai colocar aí o perfil dele na tela, que ele é um dentista que ele atende crianças especiais. E ele faz de uma forma tão lúdica, tão linda de ver, que você fica assim encantado, porque ele brinca, ele se veste, né, com personagem, ele brinca com a criança, principalmente as crianças que têm síndrome de Down. E ele se coloca quase que como igual àquela criança. E aí a criança se identifica, ela chora, ela ri junto com ele. É muito mais fácil fazer um atendimento desse, porque você está preparado para receber aquele paciente que é diferente do que ele está habituado. Isso acontece com crianças autistas, por exemplo. É difícil você ter profissionais que atendam um consultório preparado para atender um autista. Porque tem toda uma linha de raciocínio que você tem que seguir. Não é aquele procedimento padrão. Vamos lá, senta aqui, deixa eu te fazer o exame aqui. Não vai rolar. Né? Tem um outro profissional também que a gente vai colocar aí na tela, que ele atende pacientes que têm dificuldades de mobilidade. Então ele bota lá a criança numa esteira e toca um cavaquinho. É maravilhoso aquilo, gente. Né? Olha como você consegue entender e fazer a leitura do outro e dar um atendimento personalizado. É isso que vai fazer o diferencial. Porque se eu olhar agora, como é que eu escolho um médico que vai me atender em qualquer especialidade? Ah, esse cara é muito bom, esse aqui também, esse também. Como é que eu escolho aqui? Como é que eu decido? Se os três forem, vamos falar de valores, preço. Os três têm o mesmo valor. Por que eu escolho? Porque talvez o doutor Ricardo ele tenha um atendimento mais personalizado, ou ele entenda a minha dor, ele consegue conversar comigo de uma forma diferente, porque na verdade vocês recebem pessoas que estão trazendo várias dores. É isso que eu trabalho, por exemplo, na inteligência emocional. Eu chego aqui para você como se fosse com um saco de presente do Papai Noel cheio de dores aqui, que eu carrego na minha vida. Se eu não souber administrar essas dores, eu vou fazer 700 procedimentos estéticos, eu vou entrar em 30 mil dietas, ou eu vou querer o óculos mais moderno, vou fazer cirurgia, não sei do que, e não estarei feliz, porque eu não estou indo na raiz resolver. Eu não tinha pensado até nessa vertente, Vanessa, de melhorar a comunicação individual, né? Assim,
de verdade, não é um negócio que eu tenho muita dificuldade de fazer no consultório, é algo que relativamente eu consigo fazer. Eu sempre vi essa questão do digital muito forte, a necessidade. Mas isso é fundamental. E o profissional de saúde, ele muitas vezes, a gente acaba sendo muito estudioso, né? E tem uma dificuldade de exposição muito grande, né? O nerd, né? E olha Então só, é muito eu legal atendo isso. hoje eu atendo um dentista e sabe qual é a dúvida dele? Até onde ele pode ir na conversa com o paciente dele. Por quê? Porque ele me procurou porque ele Legal. queria mudar o público que ele está atendendo. Então ele atendia, vamos supor, um público classe média, ele quer atender um público com poder aquisitivo um pouco mais alto. Uhum. Consultório, boutique, o comportamento dele tem que ser outro. Porque ele está falando com outro público. Vamos colocar um exemplo aqui. Se eu, Vanessa, vou à praia de Copacabana, eu posso ir de short, chinelo, lá comer um churrasquinho na praia. É a mesma Vanessa que vai atravessar a rua e vai entrar no Copacabana Palace de salto alto, vestido longo, para ir num evento no hotel. É a mesma pessoa. O que que mudou aí? A maneira como eu estou procedendo, a minha imagem na praia é uma e a minha imagem no salão do Copacabana Palace, no Golden Room, é outra. O que que isso quer dizer? Eu estou entendendo o meu público. Então, se eu estou fazendo uma migração de um consultório que atende um nicho e estou mudando, eu tenho que mudar e entender o que que o meu consultório precisa ter, ou o que que o meu comportamento, ou o visual, o que que a minha roupa tem para comunicar. A gente comunica nos gestos, no tom de voz, na roupa que a gente usa, na decoração do consultório. Tudo isso comunica. Imagina, eu tenho uma cliente que ela é dona de buffets, ela tem casas de festa lá em Vitória. E ela falou o seguinte, Vanessa, eu fui contratada para fazer um lançamento imobiliário e era um lançamento imobiliário de luxo. Eu não posso ter um serviço, né, de buffet que vai servir pão e água. Porque ali estão pessoas que vão comprar apartamentos milionários. Minimamente o que eu vou servir, tudo isso está comunicando. Não dá para eu fazer um evento que eu vou servir água num copo de plástico. Isso é comunicação. E você falou outra coisa também da questão das crises. Acaba que, putz, eu já trouxe muito gestor aqui, que administra o hospital e tudo mais, né? E é impressionante como tem esses momentos de crise que as pessoas esperam acontecer para se preparar para comunicar ou ter algum relacionamento, né? Você acha que você consegue trabalhar e melhorar isso? Aí queria até pegar o gancho do teu evento lá do ônibus 174, né? Que tipo, se as pessoas lembram, você participou pra caramba daquilo. É, e obviamente aquilo foi algo que você teve que fazer na hora, né? Tem que meio que se vira nos 30, mas você tem uma bagagem para chegar naquele momento e poder brilhar, vamos colocar dessa forma. Dá para aprender? Dá para melhorar? Como é que funciona isso? Eu acho que quando você lida com o improviso, né, e todos nós que trabalhamos em televisão e streaming e estamos ao vivo todos os dias, a gente tem o improviso como uma das valências que a gente precisa para estar no ar, porque nem tudo vai sair exatamente como você planejou. Mas não é todo profissional, e aí vamos sair desse ambiente de streaming, de televisão, que está preparado para gestão de crise, né? Então, ih, caramba, deu errado aqui. Né? Vamos supor, o ar-condicionado parou num dia que eu tenho o meu consultório lotado para o atendimento. Faltou um determinado remédio, sei lá, uma substância que eu precisaria para aquele dia para trabalhar. E aí, eu faço o quê? Fecho consultório e choro? O que que eu faço numa situação como essa? Ou então eu estou indo apresentar uma palestra e me perdi no meio do texto, esqueci o que eu tinha para falar, alguém fez uma pergunta que me desconcertou. Tudo isso a gente trabalha, né? Esse dia que você está falando do ônibus 174, eu trabalhava na Globo News, era o ano 2000, eu estava indo fazer uma matéria sobre moda, e de repente, olha, tem um sequestro ou um assalto, algo assim, na Jardim Botânico. Foi uma cobertura de 3 horas e meia que eu fiz do sequestro do ônibus 174, que foi ao ar no mundo inteiro, né? Foi notícia no mundo inteiro, virou filme, virou documentário. E o que que eu fiz ali? Eu trabalhei com a carga que eu tinha de experiência de rádio, que trabalha com improviso, que trabalha com o imediato ali. Eu me virei com o que eu tinha. Então, eu fiz uma transmissão de 3 horas e meia, sem ter como entrevistar o policial para saber quantos bandidos tem ali dentro, quantos reféns tem ali dentro. Não tinha quem entrevistar. Simplesmente eu falava o que eu via. Então, isso é você improvisar dentro daquela situação. Mas é improvisar com segurança, não é improvisar para, sabe, colocar alguém em risco. Não é isso.
Então, acho que todo profissional deveria ter isso em mente. Se eu trabalho a comunicação como um ativo, eu vou entender que, se eu me comunicar melhor, eu vou entender melhor o meu cliente, eu vou entender melhor o outro que está negociando comigo, se eu quero, sei lá, negociar qualquer coisa para o meu consultório ou para a minha clínica. Eu tenho que ter esse olhar, porque aí eu faço a leitura do outro e já vou falar, opa. Ó, vou dar um exemplo simples. Se a pessoa é egocêntrica, vamos supor que Ricardo fosse egocêntrico, eu ia falar assim: Ricardo, adorei, cara, o último programa que você gravou estava maravilhoso. Aí você faz o quê? Você é egocêntrico. Sou F, né? Pô, melhor do mundo. A partir daí, eu posso pedir o que eu quiser para você, porque você vai estar confortável na posição que você quer estar, que é o ego lá em cima. Então, a partir daí, eu vou falar assim: Ricardo, preciso que você resolva um negócio pra mim aqui. Atende essa pessoa aqui pra mim, que tá esperando na fila há horas. Aliás, é ela, a mãe, o tio. Arranja um horário aí no teu. Eu vou pedir, você não vai dizer não. Sabe por quê? Porque eu acabei de colocar você onde você quer estar, que é achando que é o melhor do mundo. Entende onde eu quero chegar? Então, quando eu faço essa leitura do outro, já entendi. Agora, tem gente que não consegue compreender. Quantas vezes eu fui negociar? Eu sou uma pessoa que eu penso rápido e eu já imagino tudo que eu tô falando. Por exemplo, nessa situação do 174, teve uma hora que o celular que eu estava fazendo a transmissão caiu a bateria. Por quê? A minha voz entrava pelo celular e a imagem era do caminhão, né, da geradora do Globo Cidade, que por acaso estava naquela rua naquele dia, ou estava ali perto. Então, a Globo usava o mesmo sinal que a Globo News, só que eu entrava pelo telefone e o repórter deles entrava pelo microfone. Claro que a bateria acabou, o Sandro do Nascimento teve uma hora que atirou na minha direção, porque eu sou abusada, eu fui indo, quase entrevistando ele no ônibus. E Ah, aí tá eu de me sacanagem. separei. Mentira. Sério? É, porque não tinha isolamento nessa situação. A polícia não isolou a área. Você tinha uns atiradores de elite que estavam do outro lado, no Jardim Botânico, ali no Parque Lage. E o governador era o Garotinho na época. E o Garotinho falou assim: não quero que ninguém atire, porque a Globo está transmitindo, pode ser que a gente tenha ali alguém morrendo ao vivo, né? Então, eu sabia que eles não iam atirar. E aí eu fui me aproximando do ônibus. Aí o Sandro, para se defender, atirou na minha direção. E aí eu me perdi no meu cinegrafista que estava com as baterias do celular. A minha bateria acabou e aí, vamos lá, mais uma vez, entra o improviso. Eu olhei para trás e falei: alguém, por favor, me preste o celular, eu ligo a cobrar. E realmente eu liguei, falei 70 minutos no celular de alguém que eu acho que deve ter ido na loja, comprou, botou para carregar e me entregou ali naquela hora, porque o celular. Eu falei 70 minutos no celular daquela pessoa. Isso é improviso. Mas assim, não dá para você improvisar e colocar em risco o que está se passando. Não dá para você, numa cirurgia, por exemplo, improvisar com risco. Né? Você sabe que você tem que criar uma manobra para resolver aquele problema ali que você talvez não imaginasse na hora de uma cirurgia, que é o teu ao vivo, né? Comparando com a minha profissão, e que você tem que fazer do jeito que dá, naquele momento, na situação que você encontrou, com segurança. Agora, se você é aquela pessoa que não consegue improvisar, e aí voltando, né? Eu acho que eu estava falando das pessoas que às vezes tem dificuldade de entender o que a gente está dizendo. Quando eu estava falando da festa, do exemplo da festa, às vezes a pessoa não consegue compreender. Eu vou virar para você e falar assim: Ricardo, vamos fazer uma festa, vai ser assim, vai ter DJ, vamos cobrar um ingresso. Tá, Vanessa, eu preciso que você me mande isso na planilha, custo a custo, nananã. É a maneira que você tem, que é talvez mais, digamos, cartesiano do que eu, de entender e viabilizar a festa. Talvez, se você fosse parecida comigo, você falaria: já entendi tudo. Já sei que o custo médio de uma festa vai sair não sei quanto por pessoa, a gente vai contratar o DJ, o palco tem que ser de tantos metros. Você já está falando a mesma língua que eu. Mas nem sempre você encontra alguém na sua vida para você negociar, para você conversar, que fala e entende a mesma língua que você. Então, como é que eu alcanço esse cara que é completamente diferente de mim? Eu tenho que ir lá, fazer a planilha e fazer com que eu fale a língua dele. Como é que eu falo a língua desse cara? Fazendo ele entender do jeito que ele está habituado, que é através de uma planilha, de um relatório. É isso que às vezes as E, pessoas não e conseguem aí, e aí perceber. como é que é o teu modelo? Poxa, eu fazia ao vivo, tinha contato com você, mas assim, poxa, a gente tem médico e profissional de saúde do país inteiro. Você está fazendo algum modelo online que dá para ter atendimento à distância? Você acha que tem que fazer só o presencial? E você falou que dá para fazer em grupo, eu nem sabia. Explica um pouquinho só para o Eu pessoal entender.
Hoje a mentoria, ela é muito mais eficaz porque você trabalha a dificuldade que cada ser humano tem. Em grupo, você faz uma coisa mais, talvez, genérica ali, e nem sempre vai se encaixar, porque você tem um perfil, tem o outro, a sua dificuldade não é a mesma que a minha. Então, o curso online funciona para algo um pouco mais, talvez, não raso, mas algo que não aprofunde tanto as suas dificuldades especificamente. Eu atendo muita gente online, não em grupo, e aí sim é eficaz, porque aí eu vou na valência e na dificuldade de cada um, entendo cada uma dessas pessoas. Hoje, a maioria dos meus atendimentos acontece de forma online, mas ele é personalizado. Então, a mentoria é desenhada para cada pessoa. Ah, Vanessa, quanto tempo dura a mentoria? Vai depender do seu objetivo. Muitas vezes eu começo a trabalhar com uma pessoa e aquela pessoa vai crescendo, vai mudando as dificuldades dela ou as necessidades, a demanda dela vai mudando no andar da carruagem. Então, eu já comecei a dar uma mentoria para uma pessoa que 6 meses depois ela virou o CEO da empresa. A demanda. Vê o que a comunicação faz diferença na vida de uma pessoa. Ele, em 6 meses, modificou o comportamento dele, ele foi indicado para ser o CEO da empresa, ele assume e aí as demandas dele mudam. Então, aí a gente tem que fazer um trabalho voltado para aquele objetivo ali, daquela cadeira que ele está ocupando. Então, é muito personalizado. E para a gente caminhar aqui para um desfecho, Vanessa, que eu sei que você está enrolada, temos jogo do Vasco daqui a pouco, se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu acho que você tem uma pegada que é muito legal, que é a questão de ser mulher, de ter vivido toda a dificuldade de um ambiente machista dentro do futebol e ter conseguido se posicionar e ter sido você. Acho que tem a questão legal que o pessoal não sabe de você, a rainha do samba, né? Que sabe tudo aí, família aí do samba, né? Mangueira, E eu estação primeira de Mangueira. acho que isso que conecta muito também para você, além de toda a tua capacidade, mas como é que você consegue meio que passar uma mensagem para mulheres e até de certa forma pessoas que se sentem com mais dificuldade e que você consiga trazer aí uma força e um posicionamento para esse grupo dentro da mentoria e dentro de tudo que você construiu na tua história para a gente meio que fazer um desfecho desse papo espetacular. Eu tô adorando também. Eu dei acho que eu tive uma sorte, né, na vida de trabalhar com esse público que eu me identifico tanto, porque só eu sei as dificuldades que eu tive quando eu entrei no ambiente do futebol, que é um ambiente que era dominado, né? Quando eu entrei na televisão para trabalhar no Sport TV, eu comecei a carreira em rádio, depois Globo News, e quando eu entro no Sport TV, você tinha uma redação que a maioria ali era formada por homens, e as redações todas eram assim. E você tinha um mínimo de mulheres que eram muito mais assistentes de palco que qualquer outra coisa, né? Nesses programas de esporte. E de repente a mulher começou a ganhar um protagonismo. E eu tive a sorte de poder trabalhar, apresentar um telejornal no Sport TV, que era o Sport TV News, que era líder de audiência. Então era uma mulher apresentando. E a partir dali eu comecei a treinar outras mulheres para serem narradoras, repórteres, apresentadoras. Então hoje, as 3 narradoras contratadas do Grupo Globo foi eu que treinei. As comentaristas, que são ex-atletas, por exemplo, a Fabi e a Thaísa do vôlei, que são bicampeãs mundiais e olímpicas no vôlei, eu que treinei. Então, assim, são mulheres que você vai empoderando. Todas nós temos talento, todas nós mulheres temos talento, os homens também, cada um no seu ambiente. E eu acho que a mulher, quando ela entra num ambiente que é mais masculino, ela precisa provar todos os dias de que ela é capaz, porque existe ainda um preconceito muito grande, principalmente nesse ambiente. Tem ainda também, por exemplo, no ambiente de quem trabalha com valores, né? Toda a parte financeira, muitas coisas ainda tem ali esse preconceito, né? A parte financeira quem entende é homem, né? E na verdade não é bem assim, né? Você tem mulheres entrando e dominando esse mercado, mas de fato hoje você tem um público feminino mais presente, por exemplo, no futebol, né? Aí estamos dando um exemplo do ambiente que eu trabalho. E que consegue se estabelecer com qualidade. Por quê? Porque tem conteúdo, porque tem responsabilidade. Eu lembro de uma frase que a Marta falou, Marta, jogadora brasileira: eu ganhei 6 bolas de ouro e eu preciso provar para as pessoas que eu sou merecedora. Porque a gente tem um país preconceituoso, né? O país olha para a mulher e fala assim: será? Por que ela está aqui? Quem foi o QI? Quem indicou essa pessoa? E, na verdade, ela está ali porque ela é capaz.
Então, às vezes eu acho que a gente ainda sofre com esse mercado. E o recado que eu tenho para essas pessoas, e aí estou falando de homens também que querem entrar no ambiente feminino, tá, gente? Porque às vezes acontece também. O mercado às vezes é feminino demais e o cara entra e faz o maior sucesso, dependendo do negócio. É que você vai ter o seu talento valorizado se você fizer um trabalho bem feito, independente da carreira que você escolher. Se você trabalha as suas valências, se você é capaz dentro do que você faz, a minha vida inteira, eu nunca olhei para o preconceito que eu enfrentava. Eu simplesmente eu não via. Não é para você chutar a pedra que tem no caminho, gente, mas é para desviar dela. Eu não perdia meu tempo olhando para o preconceito, eu simplesmente ia lá fazendo. Ah, claro que algumas vezes na minha vida eu perdi oportunidade. Sim, algumas vezes eu perdi oportunidade porque, não, deixa, melhor colocar um homem. O homem já está mais habituado. Mas é uma questão de tempo. É cultural nosso. É tempo. Se você estiver preparado para a oportunidade que a vida te deu, não tem quem te segure. Mestra, amém, tá? Onde é que o pessoal te acha? Fala aí, vou botar link aqui embaixo na bio, mas me fala aí você. Ó, eu tenho dois perfis, o Vanessa Rich, que aí você vai ver muito futebol ali, e o Vanessa Rich Comunica, né? VanessaRich.comunica é o meu novo perfil, é o perfil onde eu falo só de mentoria, só de comunicação, e pode mandar um direct para mim também, que aí a gente combina, manda mensagem e a gente troca ideia, e eu vou customizar uma mentoria específica para sua demanda. Tô muito feliz, Maravilha. hein? Ó, tá se Amém. comunicando melhor, não tá negócio de piscando, entendeu? Não tem negócio de né? Tá maravilhoso, seguro, falando, é isso que a gente quer ver. Valeu, mestre. Obrigado, tá? Pessoal, ó, fica com Deus, hein?